Nos últimos anos, a transformação digital trouxe uma série de oportunidades, mas também expôs uma dura realidade, que a tecnologia, quando não planejada, ela se torna um fator limitante para a acessibilidade. E esse planejamento precisa acontecer desde o início. Caso contrário, ele cria barreiras para pessoas com deficiências. São 14,4 milhões de pessoas com deficiência, o que representa mais ou menos 7,3% da população. Esses dados são do IBGE. Hoje a gente vai falar como a acessibilidade digital começou a quebrar essas barreiras e quais desafios e oportunidades a gente ainda tem pela frente. Vamos entender como a cultura, né, de pessoas, processos, tecnologia, ainda mais agora impulsionada pela inteligência artificial, está moldando o futuro da inclusão digital para profissionais com deficiência. Eu sou o Fernando Campos, diretor de Infraestrutura e Operações Tech aqui na Vivo, e eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, estou usando barba, cabelo curto e estou usando uma camisa branca. Então, vamos começar? Roda a vinheta. E como sempre, eu estou muito bem acompanhado. No episódio de hoje, a gente vai contar com a participação do Rodrigo, da Bárbara e da Amanda. Rodrigo, muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado você, Fernando. Obrigado pelo convite. Me apresentar, sou o Rodrigo, sou gerente de design, sou um homem branco, um pouquinho queimado, voltando de férias hoje. Olha, então, que legal. Tô com um bronze aqui. Barba curta, um topete, tô com uma camiseta preta e uma camisa marrom aberta. Relógio colorido. Obrigado pelo convite de novo. Acho que, e como gerente de design, uma das minhas responsabilidades é criar experiências e experiências acessíveis para o maior número possível de pessoas. Então, é um prazer estar aqui hoje para conversar sobre esse tema com vocês. Muito legal, obrigado por ter voltado das férias direto para o nosso bate-papo, que legal. E quando você fala em pessoas, você está que tipo de tecnologia hoje você atua? Qual é a sua principal linha de frente, os principais produtos? Legal. A gente hoje cria e cuida dos produtos digitais do app Vivo, do Vivo Empresas e portal e Econ da Vivo. Então, Ou seja, tudo que está na linha de frente com o nosso cliente. É isso. A gente fala aí com milhões de pessoas, né? Então, por isso esse tema também ele é tão relevante, porque a gente quer chegar no maior número possível de pessoas no Brasil inteiro. Que legal. Obrigado. E obrigado mais uma vez por estar aqui. Valeu. Bárbara, bem-vinda. Obrigada, Fernando. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Bárbara Uehara, sou lead designer na NTT Data, atuo lá há 5 anos. Sou mestre em ciência da informação e trabalho com UX aí há mais de uma década, digamos assim. Sou apaixonada por tecnologia, estou aí nesse mundo aí de UX, ajudando times, apoiando também a Vivo, né, nessa parceria NTT Data Vivo. E é muito bom estar aqui para falar de acessibilidade, que é um tema tão importante, né? Essa junção aí, design, tech e acessibilidade, né? Como a gente está podendo impulsionar tudo isso e remover realmente essas barreiras digitais. Que legal. Na NTT Data, a tua área é responsável... Qual que é o entregável da tua área para os clientes? Experiências digitais, né? Memoráveis, agradáveis de serem utilizadas. Então, estou na área de DX, que a gente chama, né, na NTT, e olhando para todos esses canais digitais, apoiando muitos clientes, e a Vivo é uma grande parceira nossa na consultoria. Que legal, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E Amanda, bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente também. Eu agradeço o convite, eu vou me autodescrever, eu sou Amanda, tenho olhos e cabelos castanhos, sou uma mulher branca, tenho 34 anos. Eu trabalho na NTT Data como analista de qualidade digital em acessibilidade há 5 anos. E estou muito feliz por estar aqui com vocês. Que legal, obrigado por você estar aqui. Conta pra gente, como que é a tua rotina, olhando para a qualidade, assim, pensando em qualidade no teste? A nossa rotina é analisar, né, o design, se o design está de acordo com os princípios, né, da WCAG, se atende a todos, né, como que é o que ele prega, né, realmente. Faço os testes, né, em Android, iOS e web, né, proporcionando aí acessibilidade para todos.
Que legal. É WCAG, é isso? Isso, WCAG. O que é a WCAG? A WCAG é as normas, né, que a gente rege para que todos os ambientes, né, digitais estejam acessíveis. Então, a gente segue todos os princípios, né, que são perceptíveis, se o nosso produto que está sendo desenvolvido, ele tem cores, ok, ele está atendendo as legendas, né? Se ele é operável, se todas as nossas plataformas que estão sendo desenvolvidas, a gente consegue manusear por teclado, a gente consegue ter essa habilidade, facilidade ali, né? Se ele é compreensível, se todas as pessoas, independente de ser pessoas com deficiência, neurodivergentes, né? Eles estão entendendo o seu conteúdo que você está querendo passar. E o robusto, que é atender a todas as plataformas, que é web, Android e iOS, né? Que legal. Eu mesmo não conhecia todas essas etapas. É como se fosse um framework, né? Um critério de validação, né? São, se eu não me engano, 77 itens, né, Amanda, da WCAG, e são diretrizes internacionais. Então, o que eu acho muito legal, e a Amanda trazer isso, o quanto elas são diretrizes, direcionamentos que, se você respeitar aquilo, você constrói produtos digitais acessíveis. Uhum. Mas nem sempre esses 77 itens, por exemplo, estão em alguma legislação, estão sendo cobrados de alguma maneira. Mas a gente entende que aquilo são pontos importantes para a experiência. Então, eu acho que isso é muito legal quando a gente está trabalhando com isso, o quanto a gente tem o apoio da legislação. A gente sabe que a gente vai ser cobrado por isso, mas a gente está indo muito além da legislação. A gente está querendo criar realmente experiências que façam diferença na vida das pessoas. Então, por isso que é tão importante a WCAG para a gente como uma grande diretriz. É o propósito além da obrigação. É isso, é isso. Por muito tempo, a gente percebia muito assim, a legislação é o mínimo, né? O que é o requisito mínimo, mas e a gente, como eu percebo que o mercado como um todo apanhava para chegar nisso, né? Para atender. E eu acho que com essa robustez que a gente chegou hoje de maturidade, de entender isso, a gente percebe o quanto a legislação ficou pequena para o que a gente quer. E o quanto a gente quer comunicar e chegar para todo mundo. Então, o WCAG é super importante para a gente como esse norteador. Que acaba sendo uma tendência natural, né? A legislação, ela acaba... É difícil a gente pensar numa legislação que está à frente do tempo, né? As demandas vão mudando, as realidades vão mudando, e aí depois a legislação se adequa, né? Fernando, acho que tem um exemplo clássico, assim, muito claro disso que você está falando agora, que a gente foi pautado, né? Até agora, a gente passa todo ano por uma validação, uma auditoria da Anatel, para entender como que as operadoras, como todas as telcos estão em relação à acessibilidade dos seus canais. E sempre o portal foi essa grande vitrine de análise. Só que a mudança do nosso usuário, o comportamento do nosso usuário foi mudando ao longo do tempo. Então, o portal não é mais só... A entrada para a área logada não é mais através do portal. 98% dos nossos usuários hoje acessam pelo aplicativo. E quando a gente está falando de pessoas com deficiência, os aplicativos geralmente se tornaram essa ferramenta muito mais potente também para eles. Então, a gente vem conversando com a Anatel também sobre isso, o quanto a legislação também precisa evoluir para acompanhar. A gente está falando de 2% ou melhor, tratar os 98%, né? Então, precisamos considerar os aplicativos, quais são as regras para os aplicativos, porque não dá para considerar as mesmas regras para a web. Então, toda essa discussão, a gente está agora em pauta com a Anatel para colocar novas regras e evoluir. Que legal. Então, se eu entendi bem o que você falou, se eu fosse, né, seguir simplesmente a regra ao pé da letra, eu estaria olhando para um canal que é 2% de acesso em relação e deixaria 98% de fora desse cuidado. É isso. A gente poderia estar olhando e cumprindo os requisitos, checklist, mas não faz sentido, não tem propósito. Vai muito além disso. Muito além disso. Muito legal. E eu vou ler um parágrafo aqui para vocês, né, que para a ONU, que é uma definição que eu acho que é legal compartilhar com a nossa audiência, para a ONU, a acessibilidade é definida como a condição que permite que todas as pessoas, independente das suas capacidades ou necessidades, possam participar plenamente da sociedade e exercer os seus direitos.
Isso envolve a eliminação de barreiras em diversos contextos, como espaço físico, transporte, informações e naturalmente, a tecnologia digital, né? Então, eu acho que é legal a gente, para contextualizar a audiência, qual é o perímetro que a gente está falando. Com isso, para contextualizar, Bárbara, quando a gente fala assim, vamos tornar práticas mais acessíveis, o que a gente está falando de fato? Me ajuda a materializar do que a gente está falando. Interessante, assim, que barreiras no mundo físico são coisas, às vezes, grandes, né? Assim, a gente pensa ali num obstáculo, uma rampa, uma escada, coisas assim que chamam, às vezes, a nossa atenção. Às vezes também a gente pode tropeçar numa pedrinha pequena, né? Mas, às vezes, é uma coisa também mais que se destaca ali, eu consigo até entender que ali existe uma barreira. No digital, isso é muito sutil. Então, muitas vezes, o que para mim não é uma barreira, para uma pessoa com uma necessidade diversa, ou até mesmo uma pessoa ali PCD, aquilo para ela vai se tornar um impedimento de que ela faça uma compra, de que ela faça uma transação bancária, que ela tenha a sua autonomia de fazer uma contratação na Vivo, de fazer a sua movimentação bancária. Então, assim, coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, de uma maneira muito natural, vai se tornando uma barreira, que é, às vezes, o clique em um botão, né, tocar um botão na tela, passar um card, leitura de um banner, por exemplo, né? Então, falando aqui alguns termos técnicos aí de design, mas, de maneira geral, um simples card, que pra gente ali, a gente fica rolando ali a tela, para uma pessoa com uma necessidade diversa, ou até ali para que ela precise usar uma tecnologia assistiva, digamos assim, ou usar o teclado para navegar na tela, aquilo já se torna uma barreira para ela. Então, o quanto nós, como pessoas de tecnologia que estamos à frente aí, né, da construção desses produtos, estamos nos inteirando disso, né? Parece que, às vezes, a acessibilidade é uma coisa assim, muito distante, ou que dá muito trabalho. Mas, no geral, assim, quanto mais a gente se aproxima desse tema, a gente vê que começa com coisas simples, né? No geral, é simples. E quando está acessível, um botão ali, né? Que a gente, às vezes, chama aqui como um call to action, né? Uma chamada para ação ali, para fazer uma venda, para fazer uma contratação ali na tela. Aquilo é simples de ser resolvido. E quando é acessível, vai ser acessível para mim, para você, para todo mundo. Não deixa de ser bom, como se só fosse melhorando. Entendi. O dia, ele pode ser simples e pode funcionar, mas se for acessível, vai ser melhor ainda para todo mundo. Então, é como se a gente ainda, tornando acessível, a gente ainda tivesse um capricho a mais ali, sabe? A gente entrega melhor a experiência. Entendi. Porque o texto vai ficar mais claro, o botão vai ser melhor construído, a tela vai ter um contraste melhor de cores. Então, tudo isso, em alguns casos, vai se tornando barreiras. Isso que você está trazendo é interessante. Não é porque ele é mais acessível que ele é mais complicado. Não. É isso. E nem mais difícil de fazer. É muito mais sobre a intenção de tornar aquilo acessível do que uma grande complicação etapas, ou uma grande reviravolta. Algumas etapas extras, por isso que né? entra, a gente pode chamar. O olhar analítico ali das pessoas que estão testando, até vivenciando isso, né, na prática, todos os dias. Tem boas práticas, né? Então, algumas soluções a gente já sabe o quanto elas não são acessíveis, ou está deixando uma parte da população fora daquilo. A Bárbara trouxe um ponto super bacana, que é os obstáculos invisíveis, né? Porque no digital a gente geralmente não vê esses obstáculos, mas eles estão ali. Então, um exemplo clássico também é a história e simples de ser resolvido, mas que torna um muro para quem está navegando por leitor de tela, que é quando você está desenvolvendo alguma tela e você não configura o idioma, que é o idioma português, que o leitor de tela vai ler aquilo em português. Então, isso é bem comum. Você entrar em alguns sites, aplicativos, e o leitor de tela chega numa determinada página, ele vai ler em inglês, ele vai ler em português com sotaque em inglês. Então, e aí quando ele pega os números, ele vai ler em inglês os números. Então, fica realmente inacessível.
Então, e aí você fala, cara, era uma configuração É uma simples. tag, né? Para quem programa um pouquinho, é uma tag lá no HTML, lá no CSS, né? Mas que você já deixou inacessível, sabe? Então, e é comum. E às vezes tem produtos digitais que eles são tão bem desenvolvidos, mas daí você cai numa página, naquela página, por depender, às vezes, do conhecimento daquele desenvolvedor, não foi aplicado, sabe? Então, acho que o nosso trabalho também é isso. Quanto a gente não pode depender também só do conhecimento individual de cada pessoa, mas criar processos, criar uma cultura, modelos de trabalho, para que a gente entenda que a gente está entregando produtos com qualidade. Entendi. E Amanda, como que se você puder compartilhar com a audiência, comigo, como que é a dinâmica do teu trabalho como tester, né? Como que é no final das contas, QA fala, pode seguir adiante ou não pode, né? Está validado ou não está validado. Como que é essa dinâmica? Se você puder compartilhar com a gente, como que você recebe essa tarefa de validação e, né, qual que é o contexto dessa tarefa de validação? Como você operacionaliza o seu trabalho propriamente dito para daí sim você dar um parecer sobre aquilo? Compartilha com a gente como que é essa dinâmica. Certo. A gente está sempre no olhar consultivo, né? Juntamente com as squads, com os times, né? Para a gente principalmente entrar no início, né? No processo inicial de desenvolvimento, de design, né? Daquele início que o seu produto vai estar, o seu negócio está sendo lançado ali, né? Então, a partir dali, a gente já consegue mitigar certos problemas, né? A partir dali, a gente já aponta os possíveis defeitos que podem causar, né? A gente tem esse papo, principalmente com desenvolvedores e UX, né? Assim, vamos dizer que na ponta não trazer tantos problemas, né? A gente vai abrir os bugs, vamos apontar esses defeitos. E para que não traga esses defeitos só no final, né? A gente já faz esse acompanhamento, essa validação antes. E aí você está falando, então na hora que começa lá na concepção da ideia, a gente vai fazer uma tela que vai ter tal objetivo e tudo mais. Isso. Nesse momento da concepção da ideia, você já está falando, não esqueçam do item A, B, C, D aqui, porque senão lá na frente depois vai dar mais trabalho para corrigir, é isso? É isso, a gente já entra a dupla de acessibilidade, né? A gente sempre trabalha em dupla, uma pessoa que enxerga e uma pessoa que não enxerga. E aí, e nós vamos apontando os nossos questionamentos, né? Baseado sempre na WCAG que a gente falou, né? Na experiência, né? Na usabilidade. Isso é muito rico, porque é muito padrão no mercado a gente sempre trabalhar de forma paliativa. Então, você produz tudo na base da correria, do prazo, vai e produz. E aí lá no final a gente vai ver o que ficou acessível e o que não ficou acessível. E isso que a Amanda traz é uma mudança tão forte de cultura, de entender que é lá atrás que a gente já porque a gente já não devia construir experiências mutiladas pensando que lá na frente vai ter alguma outra alteração, porque às vezes essas alterações elas são tão da fundação que se perdeu o sentido daquele trabalho. Então, isso de se pensar desde o começo dessas experiências acessíveis faz toda a diferença no final de ter menos trabalho, por exemplo, de QA, né? E também eu, como profissional, né, olhar assim, entender, né, sempre o que vai ser desenvolvido e se por algum motivo eles passaram, né, não entenderam aquele propósito, eu chamar e falar, a gente precisa alinhar, né, a gente precisa ter um olhar assim, ou mais nesse sentido, ou mais nesse viés, né, para tornar acessível. É um ótimo ponto. Quando a gente fala de ciclo de vida de software, inclusive, né, toda a cadeia de desenvolvimento, tal do ALM, né, o ciclo de vida do desenvolvimento, é sabido que quanto antes a gente encontra um problema, mais barato fica, inclusive, né? Exato.
tem menos coisa construída, é mais fácil de ajustar, né? Exato. Acho que é por aí, né? A bem relação isso, é essa, é né? isso. É bem isso. E tem ponto, só trazer um parênteses aqui, que às vezes é simples demais no começo, mas depois ele vai ser drástico, porque assim, vai acometer toda ali uma especificação da tela, né? Antes dessa etapa que a Amanda trouxe pra gente tem uma etapa de especificação de todos os elementos que estão ali na tela para que a tela possa ser lida pelo teclado, por outras inteligências aí e outras tecnologias assistivas. Então, tem uma etapa ali intermediária antes do desenvolvimento também, que é a maneira como ela vai navegar ali na tela para ela poder realmente ir ali ouvindo, né, cada seção da tela. Então, é uma coisa, às vezes, que no começo vai ser simples, mas se deixa muito para o final, ou até depois do desenvolvimento, aí fica complicado. Porque a gente escala, né, as soluções. Então, se você cria alguma coisa com um erro, um bug, esse erro ele vai ser escalado ali. Então, o quanto a gente corrigir aquilo e já criar aquilo. E às vezes é desde da concepção mesmo, né? Desde design ali na tela, a escolha de uma determinada solução já pode nos protótipos isso. ainda. Até porque as nossas classificações, né, quando a gente abre um problema ali pro desenvolvedor, né, pro X, eles são escalonados. Então, você pode ter um nível baixo, como você pode ter um nível alto, né? Não funcionou, não funcionou. Nós temos níveis baixo, médio e alto, né? Dependendo da complexidade do defeito. Então, se você chegar no final, ainda ter muitos defeitos com uma criticidade alta, né? Isso é um problema muito sério, né? Ou até bloqueantes, né? Tem uns que são bloqueantes, esses são severos, assim. Isso que a gente classificaria, né, como uma criticidade alta no desenvolvimento, naquele produto, naquele desenvolvimento. Entendi. Só, de novo, eu tô aqui, sou um privilegiado de estar aqui aprendendo com vocês, né, pessoalmente. Quando vocês falam de tecnologia assistiva, o que exatamente é a tecnologia assistiva? Me dá alguns exemplos só para a gente trazer a audiência com a gente. Certo. Tecnologia assistiva pode ser considerada leitores de tela, são os leitores que são instalados agora, e já vem também em Android e iOS, já vem os leitores, né, para você ativar. São, por exemplo, pessoas com tetraplegia que usam um mouse de cabeça. Né? Você acopla a cabeça e você vai navegando só pelo piscar, pelos movimentos do rosto, né? E eu colocaria também o óculos. O óculos que a gente usa sempre, né? Muitas pessoas usam, né? Porque você depende dele. Entendi. Pra você também tá te assistindo a conseguir... assistiva, né? Tá fazendo ali tudo que te apoia na execução da atividade. Sim, tudo que você vai ter o seu apoio ali para tornar mais acessível o seu dia, as suas funções, né? E acho que essa história do óculos também, ela amplia também o nosso olhar sobre o tema, porque quando a gente fala de acessibilidade, é bem comum a gente cair de que a gente está falando somente para pessoas com deficiência. E é muito amplo isso, é muito mais amplo. Posso estar falando de pessoas com mais idade, por exemplo. Tô pensando nos meus pais aqui, né? Que aumenta o zoom da tela ali e tal. Tudo tenta fazer ali a ampliação. Pinça, né? Você trouxe o dado aí super recente, se não me engano, do IBGE de 2022, da porcentagem da população, que 7 ponto alguma coisa. Tem um outro dado que não saiu nesse censo, mas de 2010, que é 23,9% da população apresenta algum grau de deficiência. Então, cara, a gente está falando de quase um quarto da população brasileira que tem algum grau. Esse 7 ponto alguma coisa, ele é mais severo. São pessoas. Entendi. Mas, então, quando a gente está projetando experiências, a gente já tem que pensar qual é o tamanho dessa fonte, a capacidade de zoom, o contraste, porque é muito mais amplo, né, do que também a gente está falando com pessoas com deficiência. Claro que para esse público é 100% de aderência, mas é maior, né? Eu acho que o tema, a gente fala até de algumas situações também, que todos nós vamos passar em algum momento, tô com o braço quebrado, não consigo digitar. Talvez aplicativos, mensagens por áudio tornem aquele produto acessível para mim. Mães com criança no colo, também elas têm, sabe, o contexto também
diz muito sobre tornar algo acessível ou não para aquele público. É muito mais amplo, né? A gente vai falando, parece que o assunto ele vai... Sim. O leque de opções, né? De situações diferentes, cenários diferentes, vai se abrindo, né? Coordenação motora, nunca tinha pensado nisso. Coordenação motora, tipo, os idosos, né? Ou até pessoas... Eu já tive a oportunidade de fazer muitos testes de usabilidade com pessoas que trabalham no campo, por exemplo. Pessoas da área rural e tudo. No agro. E eles têm muita dificuldade em fazer movimentos finos, né? Uso de pinça na tela, botões muito pequenos. Então, a partir do momento que eu aplico a acessibilidade, eu vou contemplar todas essas pessoas. Porque ali vai estar acessível para todo mundo. Até mesmo nesses casos. Sim. Então, um agricultor que tem ali uma mão mais áspera, as mãos deles ficam secas, né? Os dedos ficam bem grossos. Então, eles não conseguem fazer esses movimentos em tela muito finos. Então, até essas pessoas, a gente facilita o acesso. Que incrível. Quem não usa Vivo, né, gente? Todo mundo usa Vivo, no Brasil inteiro. Que incrível, de verdade, tô aqui, você tá falando, eu tô pensando, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, assim, o negócio que você falou. É muito longe da nossa realidade, ainda, né? A gente pensa a palavra da acessibilidade, né? Em acessibilidade, como se fosse uma questão apenas para as pessoas que têm uma deficiência, né? E a gente não amplia, né? Não olha pro todo, né? Para quantas pessoas precisam de estar acessível, né? Uau, olha, se esse episódio acabasse agora, já foi uma aula para mim aqui, de verdade, obrigado por isso. E, Bárbara, você que trabalha numa provedora, né, de soluções que atende a vários clientes, Sim. Você percebe uma demanda maior ou uma atenção maior ao tema por parte dos clientes? Sim. Como que você vê essa transformação do mercado, né, essa atenção ao tema? Nos últimos anos, sim. Foi um tema que cresceu muito, até porque, dependendo da empresa, isso também está dentro ali de ESG, né? Pegando ali também o lado mais social e não só de tecnologia. Então, minha percepção é que isso funciona muito bem quando junta essas duas causas, digamos assim, mais sociais dentro da empresa, junto com o tema tech. Aí, realmente, o tema de acessibilidade ganha força, né? Digamos assim. E a gente vem realmente vendo um interesse, acho que até por necessidade e pressão da sociedade, as empresas também estão se atentando a isso, mas eu ouso dizer que muito pelo impacto financeiro também. Então, é muito importante que as empresas aí, os empresários que estejam ouvindo a gente, as pessoas de negócios que estejam também acompanhando o episódio, também pensem nisso. Porque é uma parcela muito grande da população que, em muitos casos, não é contemplada. Eu quero fazer uma compra e eu não consigo, né? Essas pessoas, quando a gente entrevista elas e tem acesso a essas pessoas que necessitam, de fato, de acessibilidade, como uma pessoa PCD, por exemplo, ela fala, eu quero comprar, eu quero acessar e eu não consigo. A sua empresa não permite que eu compre com você. Então, eu vou no concorrente, porque lá ele resolve minha vida. E é assim, elas têm que ir escolhendo onde não tem a barreira. Eu tive a oportunidade de entrevistar pessoas com mobilidade reduzida, né, das mãos, dos membros superiores. Então, alguns eram tetraplégicos e tinham outras questões também ali de saúde. E elas queriam, o que elas mais queriam era autonomia financeira. No sentido de, eu quero fazer uma compra, eu quero contratar um plano, eu quero comprar um celular novo, mas eu quero fazer isso. Eu não quero depender de alguém da minha família ou de uma outra pessoa. Eu não quero ter que passar a minha senha para uma outra pessoa. Então, gente, as empresas precisam se atentar a isso, né? Que é grana que está deixando de entrar. Então, a NTT, ela apoia muitas empresas nesse sentido. Dando ali os caminhos, trazendo as pessoas certas, né, para ir eliminando essas barreiras até internas de cultura, de onboarding. Então, temos essa causa na veia mesmo, sabe? Em todos os aspectos não da falta consultoria. razões para ter atenção ao tema, né? Seja da questão até competitividade de mercado, Exato. seja pelo propósito, seja pelas normas, né? Motivos não faltam para a gente engajar nisso. Com certeza. É isso, né? E Amanda, você percebe uma evolução? Qual que é o teu sentimento sobre isso?
Sim, apesar estarmos, né, engatinhando, assim, em processo de aprendizagem contínuo, né, nessa questão da acessibilidade, mas eu falo que vamos olhar um pouquinho para o copo meio cheio, né? Uhum. A pandemia trouxe muito essa visão também, né? De como que eu vou estar atendendo aquelas pessoas que não podem mais sair de casa, né? Como que eu vou estar olhando para isso? Aí vem acessibilidade. E é sempre um processo, né? Não acontece da noite pro dia. A gente tá sempre olhando, né? Engajando, falando sobre o tema. E eu vejo, sim, uma melhora. E você falou da pandemia. Dá para dizer que tem um marco na linha do tempo importante, a pandemia, nesse sentido de evolução? Eu, Amanda, sim, eu entendo como sim, principalmente porque trouxe também a entrada de pessoas com deficiência para essa área, né? Que traz lá os insights tanto da área técnica dela, né? Do seu profissional, como também das suas vivências. Entendi. Aliás, você está nessa área há quanto tempo? Eu estou há 5 anos. Estou na NTT Data desde então. Desde então. Sempre na área de teste? Sempre na área de testes. Que legal. Para a área de qualidade, até, né, para nossa audiência, né? Isso é super bacana a gente pensar que e a área de qualidade, o quanto a área de qualidade ela é importante, independente da frente, né? Porque no final das contas, eu diria que é talvez o último goleiro ali, né? A última garantia, o último estágio que antes de chegar na mão do nosso cliente final, né? Então é aquele selo de qualidade, literalmente, né? É super importante. E uma coisa que não pode faltar, né? Em todos os episódios a gente acaba, não tem como, é o assunto do momento, a IA, né? Lá vem ela. Lá vem ela de novo. Tem IA nesse processo? A IA ajuda nesse processo? Mudou alguma coisa esse advento da IA? É só uma hype? Não, eu acho que a gente tem experimentado algumas coisas, bem felizes já com alguns experimentos. A Bárbara, daqui a pouco eu vou pedir para você contar do experimento ali da NTT, que é bem bacana. A gente aqui na Vivo, por exemplo, até tinha comentado um pouquinho do processo de design que a gente tem, as especificações, né? Quando a gente vai fazer uma passagem para desenvolvimento, o que o desenvolvedor deve considerar ali como diretrizes para fazer aquele produto, e tem umas especificações de acessibilidade. E ela é bem minuciosa, assim, então, com a IA, o que a gente está conseguindo trabalhar? De que isso esteja o mais mastigado possível, para que quando esse design for fazer essas specs, ela mesma já sugira ali as coisas que ela está entendendo que precisam ser pontuadas, formatação, coisas que passaram pelo designer e que ela está chamando a atenção. Então, a gente está entendendo como uma grande parceira de duplar junto para fazer essa passagem. Claro que a gente ainda está caminhando com isso, mas já bem esperançosos de que é um trabalho... Tem dado fruto já, mostra potencial. Super potencial, e a gente vem apostando nisso, trabalhando nisso. Quando a gente fala em IA, por exemplo, quando a gente usa Copilot, né, normalmente a gente cria um contexto, né, e esse contexto tem alguns parâmetros, né? Então, por exemplo, quem usa o ChatGPT lá, tem uma opção no ChatGPT de você criar, acho que um projeto, se não me engano, e imagina que no projeto você coloca alguns parâmetros que você fala assim, ó, isso aqui é o meu projeto, eu estou fazendo aula de chinês, então tudo que você me respondeu, eu quero que você responda em chinês. E aí aquele contexto vai ficar sempre naquele idioma pré-definido. Exato. É como se você pegasse esses parâmetros todos, entregasse para a IA e falasse, esses aqui são os seus parâmetros, esses guardrails que você tem que garantir, é isso? Trazendo lá o que a Amanda trouxe da WCAG, 77 itens da WCAG, as diretrizes. Você pega a norma e injeta. A gente pegou, só que a norma, por si só, quando a gente vai olhar a norma, ela também ela é confusa, ela é pouco acessível, isso é um dilema. É um paradoxo. E a gente fez um trabalho de interpretar essas normas, cruzando com a legislação também, o que a Anatel nos cobra, e criamos e entendendo como que a gente constrói produtos digitais dentro da Vivo, qual é o nosso jeito, para que isso fosse fluido, para que não fosse um atrito no processo. Então criamos e a gente chama o nosso framework de acessibilidade digital. Então a gente já tem todas essas diretrizes, só que ela era uma página onde a gente ia lá e consultava. Com a IA, isso fica muito mais fácil de interagir, porque ela também
trabalha trazendo essas respostas pra gente, ao invés da gente ir lá pesquisar. Então é um pouco disso que você está falando. A gente já tem esse material didático, a fundação, e como que a gente alimenta essa IA para que ela entenda quais são os parâmetros que a gente quer que ela siga. Mas eu queria apontar aqui uma coisa muito importante sobre essa questão da inteligência artificial, né? Com certeza a inteligência veio para mitigar ali, né, antecipar possíveis problemas do desenvolvimento, né, que podem ocorrer no desenvolvimento. Mas ela não pode substituir a sensibilidade, a empatia, o julgamento crítico, né? Que temos como analistas, né? Porque isso que vai trazer realmente a necessidade, né? Qual a necessidade ali, a real daquele produto estar criado, né? Estar acessível, estar inclusivo. Ela complementa, mas ela não é exaustiva. No final das contas, ainda assim, depois da adoção da IA, na tua percepção, Sim. ainda precisa a gente precisa ter esse humana. olhar sensível, né, analítico para o que está sendo desenvolvido, sim. Agora, ainda nessa linha, Amanda, não sei se você já consegue dizer para nós, ou se ainda é cedo, mas você consegue perceber que algo que passou por um exemplo de IA, né, como o Rodrigo trouxe, chega mais pronto para você, chega mais próximo do ideal do que o que não passou? Já dá para ter esse sentimento que de fato ajuda? Você já consegue, né, pela tua experiência? Eu falo que ela tá, assim, tornando mais ágil, né? Trazendo essa agilidade e fortalecendo o nosso trabalho. Entendi. Então você vê como um ponto positivo, assim, é um benefício. Mas eu ainda pontuo, né, que temos que ter um pouquinho de cuidado quanto a tudo ser IA, né? Eu sou do teu time, eu concordo com você. Acho que no final das contas precisamos ali do nossa humano, técnica, ali, da nossa né? sensibilidade. Sim, da nossa... E ainda mais com esse tipo de tema, né? Que a IA é programada, né? Então a gente vai lá, a gente programa ela, fala assim, não, eu quero que você fale sobre isso. E ela vai te dar de uma maneira muito... bruta, né? Vamos dizer assim, não tem nenhuma sensibilidade quanto a aquilo que ela tá passando, né? Porque ela é um robô, que ela tá sendo programada ali, né? Ela não tem essa nossa capacidade de entender, por exemplo, uma neurodivergência, né? Uma pessoa que precisa de um olhar, assim, bem sensível, né? De criação ali. Muito legal. Você comentou... Não, eu ia complementar ali de que essa coisa da sensibilidade, em vários momentos do nosso dia a dia, a gente para e vai discutir alguma solução e ela é subjetiva no sentido de... ela não tá, as diretrizes internacionais não estão falando nada sobre aquilo, nem legislação, mas a gente pegando vivências das pessoas, a gente entende que aquilo pode facilitar a vida dela, pode trazer uma experiência melhor. E aí é onde que acho que entra isso, sabe? A IA talvez não vá trazer isso, porque a experiência real sutilezas de decisões que podem facilitar o caminho de alguém. Então, super concordo, assim, de ter essa sensibilidade e é isso também, né? Eu acho que quanto mais a gente conversa também com pessoas diferentes e com pessoas com deficiências diferentes também, porque a gente não tende a generalizar quando a gente está falando, né? E existem múltiplas, né, dificuldades, deficiências, então, de entender que tipo de solução atende que tipo de público, então isso é bem importante. Eu acho que esse aí é o grande diferencial da gente usar bem ou usar mal a inteligência artificial, principalmente nesse contexto aqui que a gente está falando, né, de acessibilidade, que é um assunto aí um pouco mais sensível, digamos assim. Que depende, sensível quer dizer nesse sentido dessa necessidade humana, né, desse pudor humano, digamos assim, né, que a máquina ali não tem. Eu vejo que nos experimentos que a gente tem feito pela NTT, na NTT Data, a gente tem muito essa veia aí de inovação, de novas soluções, tanto inteligência artificial, experiências imersivas. Então, tudo isso que surge de novo, estamos ali na frente para apoiar os nossos clientes. E com a inteligência artificial, isso também vem acontecendo. Um desses experimentos é o uso de personas sintéticas. Então, imagina,
já é um assunto aí... Por si só. Por si só, um pouco polêmico, mas aí que entra o ponto, né, que eu queria trazer. Como eu estou usando isso. Então, eu vou usar como insights, eu vou usar como provocações dentro da minha área, dentro do meu time, ou dentro até do cliente. Mas aquilo não é uma verdade absoluta, né? Assim como a gente faz teste de usabilidade, que eu estou usando ali, às vezes, 10 pessoas para representar uma grande massa de clientes, as pessoas sintéticas também. Então, ela vai me trazer ali insights, vai me trazer recomendações, grandes problemas, ela vai deixar claro. Vou te dar um exemplo, para a gente aterrissar um pouco. Criamos algumas personas num experimento, e uma delas é uma persona não vidente, uma persona que não enxerga. Uhum. E aí, eu comecei a conversar com essa persona, o que ela acha dessa campanha, o que ela acha desse banner, como que ela receberia aquele texto ou aquela tela. Então, aqueles problemas que são mais evidentes ali, que são muito marcantes, ela vai me trazer. E ela já vai me dar um direcionamento ali. Eu não gostei porque não está muito claro essa informação. Para mim, esse ponto aqui não faz muito sentido. Poderia melhorar tal coisa. Então, é isso. Eu acho que mesmo nesse contexto de acessibilidade, pode ajudar bastante. Então, se eu não tenho, vou dar um exemplo, se eu não tenho o acesso a uma pessoa PCD para fazer um teste, eu crio uma persona sintética e eu vou levar para essa persona sintética me trazer ali insights. Então, a possibilidade é muito boa. Se a gente usar a inteligência artificial por esse caminho, ela também pode, né, me ajudar a tomar algumas direções ali mais acessíveis. Então, assim como eu tenho essa persona PCD, eu posso criar outras, em outros cenários que são pessoas que são mais difíceis de acessar para fazer um teste de usabilidade do meu protótipo, por exemplo. Então, são caminhos aí que a NTT Data tá testando aí junto com a Vivo, está sendo bem legal. Que incrível isso, né? Que incrível. Eu tava ouvindo aqui, E o que uma viagem, né? Não, a gente fica pensando aqui, né? Tudo bem que é um podcast, eu devia falar nessa hora, mas eu tô aqui parado pensando, poxa vida, quantas possibilidades que isso abre, né? Muitas. E o que é legal é não excluir as pessoas reais do processo. Exatamente. Mas apenas, por exemplo, a gente potencializar e estruturar, e quando a gente chegar para fazer esse teste com as pessoas reais, já tá mais maduro. A gente já pegar, né? Às vezes é mais uma validação ou pegar outro viés que talvez a gente não pegou em todo o processo, mas tem sido bem rico. E mesmo as personas sintéticas, é bem importante esse ponto que o Rodrigo trouxe, que elas são feitas para que realmente funcione, a gente precisa primeiro pegar ali a nossa base de experiência, a nossa base de dados e fazer isso baseado em pesquisa. Então, por mais que ali aquela persona ela é sintética, mas eu criei ela com base em entrevistas reais, com pessoas reais, que são minhas clientes. E é por isso que ela vai me ajudar a trazer insights relevantes. Está mais próximo de um digital twin, seria, né? Porque é uma imagem de algo real. Haveria, talvez, conexões... né, possíveis. Seria um tema paralelo, digamos assim. Paralelo. Mas é possível também, talvez, embebedar, talvez, ali. Não sei se é um termo em inglês, mas talvez a gente... embedded, né? Isso, a gente juntar ali, talvez, as duas coisas. As duas soluções são complementares. Exatamente. No contexto, são um pouco diferentes. Mas já estão vendo como seja possível fazer a junção das duas. Porque aí você vai personalizar a sua persona, né? Entendi. Digamos assim. Você vai trazer mais vida para ela ali, digamos assim. Mas esse ponto é importante que a gente ressalte. O objetivo é usar dados reais. É usar dados quantitativos, qualitativos, para alimentar essas personas e talvez até usar elas mesmo nessas validações também de acessibilidade e muitas outras também. Esse ponto, eu vou ter que perguntar, né? Agora vocês fiquem curiosos aqui.
A gente tem um dos episódios dessa temporada que a gente fala de dados, né? Inclusive o papel do dado para alimentar e a treinar o modelo. No final das contas, cai no mesmo lugar, né? Essa persona, o que você está falando é que talvez a nuance aí é que o dado que você alimenta para treinar o modelo é um dado que você coletou a partir de uma entrevista ou de uma situação de casos reais. Exato. É isso. Ou situações de uso mesmo, né? Ali do seu produto, do seu sistema. Isso foi ali guardado e isso também pode ser reutilizado aí na construção dessas personas. Muito legal, muito legal. Olha, eu ia perguntar para vocês o que vocês veem de tendência, né, para esse tema, né, digamos assim, dentro da área de tecnologia, mas não sei, parece que vocês já responderam. Já adiantamos. É isso ou não? Vocês acham que a tendência é seguir nesse modelo? Vocês veem outras tendências para o mercado? Como que vocês percebem agora os próximos passos aí do tema de acessibilidade? A tendência é essa, mas também eu acho que trazer essa tecnologia, né, também para as empresas, né, no intuito, assim, de ser beneficiado mesmo, né, tanto para a acessibilidade no quesito de produtos, né, quanto também para as empresas no lugar mesmo, né? Na empatia, acho que trazer as pessoas para dentro da sua empresa que precisam da acessibilidade, traz também esse viés para os produtos, sabe? Você está falando pro time, né? Você está dizendo pro processo time, de contratação, né? Isso, pro processo de contratação, acho que também pro ambiente que você tá, né? Você trazer a tecnologia para adaptar essas pessoas para estar na sua empresa, né? Para também ter esse olhar crítico para o desenvolvimento inclusivo, né? Também é bem... Eu vejo por esse lado, assim. Ótimo ponto e super concordo contigo, né? Acho que a diversidade, né, de uma forma geral, ela traz um pensamento diverso, que é um pensamento muito mais completo do que, né, quando não é assim, né? Acho que essa questão da contratação dos profissionais, né, e criar condições para que os profissionais também possam exercer o seu trabalho, né? Não é só usar o app é claro que não tem ponto que é mais importante ou menos, mas da mesma forma que alguém quer acessar o app para poder ter independência na sua vida financeira, mas também quer poder trabalhar. Exatamente. Né? E as ferramentas do trabalho também serem acessíveis, né? Perfeito. Inclusive, eu acho que esse ponto a gente ainda precisa avançar, né, como sociedade, que de flexibilizar e também tornar mais baratas essas tecnologias assistivas. De maneira geral, muitas delas ainda são caras e importadas, e essas pessoas que realmente precisam delas, elas muitas vezes querem ter acesso ali à internet, mas não tem como pagar essa tecnologia assistiva para poder usar um mouse de cabeça, uma coisa assim. Então, à medida que isso também estiver mais acessível, mais pessoas tiverem acesso a essas tecnologias, vai ser um movimento também de que elas também vão falar, e aí, por que seu site não está acessível? Por que seu app não está acessível? E o mercado também começar a se movimentar mais para tornar tudo isso, de fato, mais acessível na internet. Essa inclusão, de alguma forma, retroalimenta uma demanda, né? Exato. Porque se eu posso agora passar a utilizar esse site, eu também posso passar a questionar aquela empresa por que aquilo não está na Eu não falo nem forma. vou dar o meu exemplo, né, de pessoa com deficiência, né, assim, eu falo, o mouse de cabeça, a gente pode dizer que, por exemplo, é um equipamento, né, bem robusto ali, né, caro e tudo mais, mas eu falo pela própria bengala mesmo, né, porque a bengala, para a pessoa que a gente usa, né, que a gente depende dela, que é a nossa tecnologia, né, para poder andar, é numa média de R$100, né. Então, assim, se a gente olhar para a população, né, quantas pessoas precisariam de estar, né, precisa daquilo para se desenvolver, é um valor, assim, considerado, né, a gente pode dizer que também, né, difícil, né? Sim, acaba sendo uma limitando, né? Por conta da questão financeira. Uma limitação também, né? Concordo. Gente,
Olha, a gente está caminhando, assim, ó, eu tô aqui pensando, né? Tá até difícil aqui de falar, porque vocês trouxeram tantas coisas e acho que tantas ideias, né? Tantos pensamentos super importantes. Acho que traz uma reflexão importante pra gente também, até como profissional, né? O que a gente pode fazer diferente, o que a gente pode também fazer mais, né? Do que ainda o nosso dia a dia, nosso papel como líder, né? Puxa, será que eu tô atento a todos esses pontos, né? Traz uma reflexão importante que eu acho que tem um baita valor aqui. Caminhando aqui para a nossa reta final da nossa conversa, já de cara, de novo, mais uma vez agradecendo demais a presença de vocês. Eu queria que vocês deixassem uma dica para nossa audiência aqui. Certamente, né, despertou o interesse de muita gente para trabalhar com vocês, né, para ingressar nessa área de qualidade, né, na área de usabilidade, de uma forma geral, uma usabilidade também com uma perspectiva de acessibilidade. E se vocês, né, imaginam que tem um monte de gente querendo trabalhar contigo lá, Rodrigo, tem vaga lá no seu time lá, meu? Agora tá completinho. Mas tem que ficar atento, mas hora aparece. A gente sempre deixa no link dos nossos episódios, né, o link para o nosso blog de carreiras também, para você ficar antenado. Quem sabe aparece uma vaga lá do time do Rodrigo. Boa. Mas qual que é a dica que vocês deixam aqui para quem quer trabalhar com isso? Eu acho que a primeira dica acho que vocês tinham comentado um pouco da pandemia, o que mudou da pandemia para cá, e eu acho que pro mercado, para pessoas com deficiência, a pandemia abriu o mercado de tecnologia, porque hoje é muito possível trabalhar remoto ou híbrido, e a locomoção para pessoas com deficiências acaba sendo sempre traz mais obstáculos, né? Então hoje, por exemplo, o meu time ele é 100% remoto. Então isso me possibilita também contratar pessoas que talvez presencialmente elas não conseguiriam estar em São Paulo trabalhando aqui. Então acho que a primeira coisa acho que percebo esse movimento do mercado e tem uma expansão, então para a área de tecnologia, para a área de acessibilidade, as pessoas com deficiência para trabalhar com acessibilidade, acho que são as melhores, mais indicadas, mais capacitadas. Então, a gente percebe muito isso no dia a dia. Quanto as pessoas do time que trabalham e que, por mais que estudem, se esforcem ali para entender as legislações, elas não têm a vivência de uma pessoa com deficiência. É o tal do lugar de fala, certo? Agrega muito. E traz uma outra perspectiva. Então, assim, acho que eu queria muito também encorajar as pessoas com deficiência de que se quiserem se desenvolver nessa área, eu acho que elas têm um mercado aí para ser explorado, tá? Eu acho que é o que eu fico aqui de dica, assim. Um caminho super possível, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com profissionais incríveis, né, que tetraplégicos e que nesse modelo remoto, e que talvez eu não tivesse oportunidade se fosse presencial. Então, acho que minha dica é mais de empoderar mesmo as pessoas a irem em frente aí, que acho que tem um mercado bacana. Boa, ótima dica. Ótima. Você estava falando disso. Uma vez eu participei de um hackathon, tem muitos anos essa conversa, e a equipe ganhou, era uma equipe neurodivergente, assim, né? E cara, eu poucas vezes vi pessoas que programavam tanto, assim, saca? Assim, e mesmo diante de várias adversidades ali, até no ambiente físico que a gente estava e tudo mais, era assim, de um talento, assim, fora da curva, assim. Então, reforço o ponto do Rodrigo aqui, acho que tem espaço, sim, tem lugar, e encorajo também as pessoas a procurarem seu lugar aí que vão encontrar. E você, Bárbara, o que você deixa aí de mensagem final para nossa audiência? Olha, são muitas dicas. Eu vou tentar me concentrar em algumas aqui, porque esse tema realmente me encanta muito. Eu acho que é bem importante a gente aumentar essa sensibilidade aí ao tema, né? Mesmo pessoas que nunca se aproximaram, conhecem pouco, se aproxime. Se você tiver até uma pessoa conhecida que passa por alguma situação de necessidade diversa, converse com essa pessoa. Eu acho que a gente tem, assim, às vezes, naturalmente uma barreira, às vezes, né? Então, a gente aprende muito
estando mais próximo dessas pessoas, aumenta muito a nossa sensibilidade ali, o interesse também por outras perspectivas, outras necessidades, além das nossas. Para a gente que produz produto digital, às vezes essas realidades são muito distantes da nossa, muito. Então, é importante que a gente entenda que nem tudo que a gente está preparando é para a gente, vai fazer sentido para a gente, que para mim poderia ser de outro jeito, mas não estamos fazendo só para nós, né? Estamos fazendo geralmente para outras pessoas, que têm outras necessidades. Então, quando a gente trabalha com esse olhar, isso melhora muito as nossas entregas, né? Então, aumentar realmente aí essa empatia. Então, tem um livro que eu gosto muito que chama O Poder da Empatia, que já fica aqui uma dica. É um estudo que fizemos como NTT Data, conversando com essas pessoas PCDs e pessoas com necessidade motora. É um estudo que está publicado, aberto, grátis, faz muito sentido. Está público esse estudo? Está público. Então a gente vai colocar o material, o link para esse estudo aqui na descrição aqui do nosso vídeo, para as pessoas poderem leiam. Baixar e ter acesso a esse conteúdo. Vai trazer assim, muito insight legal para vocês e ainda por cima tem um capítulo final só sobre tecnologias assistivas, que você perguntou para a gente mais detalhes. Então tem lá também um módulo explicando algumas principais, digamos assim. E essas pessoas que desejam entrar para esse mercado, gente, tem muita demanda. Como consultoria, às vezes a gente passa meses procurando pessoas com esse perfil. Então, se você gosta de tecnologia, tem esse interesse, vá atrás, faça cursos, se informe, busque se aproximar desses profissionais que são referência aí na área, né, de acessibilidade digital. Quero indicar uma pessoa que é a Simone Freire. O LinkedIn dela é super fácil de encontrar, procurem. É uma pessoa que influencia muito nesse sentido. Então, fica essa dica também aí de uma influencer profissional que vale a pena conhecer. Muito bom, incrível. Amanda, obrigado. Eu que agradeço. E a mensagem que eu deixo aqui mais para negócios, né? E dizer que a acessibilidade, ela não é um custo, né? Ela é um investimento. E ela não é caridade, ela é estratégia. Muito bom, muito bom. Simples e direta. Maravilhosa. Maravilhosa. E eu, assim embaixo, tô contigo. E assim a gente chega ao final de mais um episódio de Papo Carreira Tech, né? Hoje a gente falou muito sobre acessibilidade. Um episódio que realmente acho que traz reflexões, né? De como a gente torna a tecnologia mais inclusiva. Qual que é o nosso papel, né, por que não dizer, nesse processo de inclusão? Traz um monte de oportunidades, certamente, mas também traz um monte de desafio. E foi um prazer estar aqui com vocês falando de um tema tão relevante. Tá bom? Super obrigado. Muito obrigada. Foi demais. Obrigado. Muito bom. Para nossa audiência, obrigado por estar com a gente até aqui. Segue a gente nas nossas redes sociais. Até o próximo episódio. Obrigado. Tchau.